Graça e paz, irmãos, amigos, vocês que nos acompanham pelo canal. Mais um pouco da palavra de Deus para que nós venhamos a meditar, principalmente nesses dias com tanta confusão, com tanto diz que diz, tanta mentira, e nada como a palavra de Deus para nos ajudar a meditar no nosso dia a dia e fazer com que nós venhamos a ter uma vida próxima àquilo que Deus quer de cada um de nós. Nós vamos meditar hoje sobre a vida do rei Nabucodonosor. Uma vida interessante, um rei que prosperou. Porém, quando ele pensou que tudo que ele tinha, que todas as vitórias da vida dele era fruto da inteligência dele, da força dele, de tudo veio dele, então ele recebe uma punição de Deus para que ele viesse a olhar para o alto e reconhecer que Deus é tudo na vida dele. O texto que vamos ter como base encontra no livro de Daniel, no seu capítulo 4, do verso 27 até o 34. E diz assim: Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: É isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim, como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Amados, nós estamos falando aqui de um rei que prosperou. Um rei que ficou conhecido em todo lugar que havia gente naquela época. Seus celeiros eram fartos, rico, respeitado. E ele então, um dia tem um sonho, e preocupado com esse sonho, ele chama lá as pessoas que podiam revelar esse sonho, e ninguém sabe revelar, e daí chama Daniel, e Daniel então fala para o rei o sonho que teve. E no primeiro versículo que nós lemos aqui, Daniel, depois de ter revelado todo o sonho para o rei, ele dá uma advertência para o rei. Ele diz: Rei, reconhece o Senhor, se humilha, quem sabe vai dar tempo de você viver mais tempo em paz. E o texto diz assim que passou um tempo, o rei estava lá olhando no palácio, olhando toda aquela grandeza, e então ele diz: olha o que eu construí, tudo esforço meu, tudo poder meu. E então uma voz do céu vem e diz assim que ele, durante 7 tempos, ele iria estar comendo capim como boi, e o orvalho da noite ia molhar a sua roupa. Amados, nós estamos passando um tempo difícil. Acabamos de ter eleição no Brasil. O grupo que perdeu resolve clamar as armas para que não perca o poder. O grupo que ganhou está festejando. E eu pergunto qual dos dois grupos reconhece que o Senhor é quem derruba, o Senhor é quem levanta.
Nós temos que entender que Deus é Senhor de todas as coisas. E o mal acontece na nossa vida porque nós então abrimos mão da graça de Deus e muitas vezes fazemos aquilo que não agrada a Deus. E Deus permite então que nós venhamos a sofrer por falta de fidelidade com o Senhor. Os tempos estão passando. A promessa do Senhor de voltar está chegando próximo. A Bíblia revela tudo o que vai acontecer no final dos tempos. E muitos ainda não entenderam que Deus é quem levanta e é Deus quem derruba. Ninguém vira alguém importante se Deus não permitir. Ninguém morre se Deus não permitir. Portanto, meus amados, nós precisamos olhar para os céus, assim como Nabucodonosor fez depois dos 7 tempos passados. E então ele mesmo declara que ele então olha para o céu e glorifica e exalta o nome do Senhor e entende que o Senhor é dono de todas as coisas. E o tempo que ele teve para aprender foi um tempo de tristeza. Imagina um homem sem juízo comendo grama, andando igual bicho. E às vezes nós estamos nessa posição e não reconhecemos. Por causa da nossa raiva, por causa do nosso achismo, porque nós queremos julgar, nós somos o dono da verdade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós carecemos de graça e misericórdia todos os dias, para poder buscar em Deus a vida que somente Ele tem para dar. Amados, a igreja não foi chamada para dar sentença a ninguém. A igreja foi constituída pelo Senhor para proclamar a graça de Deus, a salvação em Cristo. O Cristo que foi morto, ressuscitou, o único que ressuscitou. E esse Cristo, Ele perdoa, Ele dá graça e Ele nos renova todos os dias. E essa bênção não é por merecimento, porque nós não temos capacidade de decidir nada nas nossas vidas e nem na vida de outro. Portanto, o amor é aquilo que nos une, o amor é aquilo que faz com que eu estenda a mão para aquele que é inimigo. O amor é aquele que fortalece, é aquele que traz a novidade do dia a dia. O amor é aquele que revela Cristo. Enquanto eu estiver de dedo em riste, apontando, julgando, querendo com que as pessoas façam aquilo que eu quero, aprendam aquilo que eu quero, e eu acabo dizendo assim: vocês não fazem porque vocês são burros, ou vocês não fazem porque não têm entendimento, ou vocês não fazem porque vocês não entendem aquilo que eu quero dizer. Não, meus amados, o Senhor é Deus de todas as coisas. Não é porque o nosso mundo está bagunçado, não é porque há rumores e guerras, não é porque há vida separada do propósito de Deus que Deus deixa de existir. Deus, Ele dá tempo para nós olhar o que estamos fazendo e se arrepender, para que Ele venha nos buscar para levar, para viver eternamente com Ele. Amados, quantas dificuldades nós temos vencido, quantos obstáculos têm aparecido, que nós não venhamos, depois de vencer uma batalha, sentar confortavelmente, com um copo de água na mão, e dizer: olha o que eu fiz, olha o que eu venci. Não, eu clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu gemido, ouviu a minha voz, e veio em socorro e me ajudou. Amados, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus complete essa mensagem no teu coração, que você possa estar se preparando para um Natal e um Ano Novo maravilhoso, que a tua mente seja cheia do desejo de conhecer a vontade do Senhor. Se puder, nos abençoe, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, qualquer coisa comente, que vai ser muito bom ouvir a sua voz. Que Deus te abençoe
e que Deus tenha misericórdia de nós.